que então o tema de hoje é eficácia? Por que o tema de hoje é eficácia? Eu quero ler com você então os versos de 3 a 11, tá bom? Eu sei que você já abriu a sua Bíblia ou ligou a sua Bíblia, mas eu quero ler com você, preste atenção então na leitura. Diz assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendamos e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis no dia do Senhor. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós estamos com alguns probleminhas técnicos, nós estamos ajustando a questão da internet. Logo, logo os irmãos de casa vão estar com a gente aí, atrasadinhos, né? Mas você não podia estar na sua casa, devia estar aqui, que é sempre melhor. E o som também. Já estamos então com o pessoal de casa? Muito bem. O pessoal de casa entrou atrasado. Além de estar em casa, chegou atrasado, olha só. Então, eficácia, né? Quando a gente lê a carta aos Filipenses, uma coisa que a mim me salta aos olhos é essa ideia da eficácia. Uma igreja que fez, que se propôs, que correu atrás, que produziu, que gerou os frutos. E por que eficácia é o tema de hoje? A gente vai conversar e no final a gente vai entender então a eficácia, tá bom? Quando eu leio esse trecho da Bíblia, algumas coisas me saltam aos olhos e eu quero compartilhar com vocês algumas. Tem muitas, mas eu quero compartilhar algumas, tá bom? Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você: liberdade. Presta atenção, hein? Liberdade. Você lembra do domingo passado que o pastor Gerson compartilhou e fez toda a introdução dessa carta? Você lembra quem era o autor dela? Lembra? Paulo, apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava aonde? Quem lembra? Na prisão. Em que cidade ele estava preso? O pastor Gerson não podia, a gente não pode caçar a palavra do pastor Gerson, mas ele falou aqui, você ouviu, Igor? Não ouviu, Gerson, o Igor não ouviu. Em Roma. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, e de Roma ele escreveu 4 cartas para 3 comunidades e para uma pessoa. Uma dessas cartas foi para a igreja de Filipos. E por que o tema é liberdade? Porque o ponto, quando eu leio essa passagem aqui, me vem à cabeça essa ideia de liberdade. Vocês sabem como Paulo, em muitas das cartas que ele escreveu, sabe como ele se apresenta? Ele diz assim: eu, o prisioneiro em Cristo. Eu, o prisioneiro em Cristo. Vamos repetir? Eu, o prisioneiro em Cristo. O Paulo não escreve assim: eu, prisioneiro de Roma. Eu, prisioneiro nesta cidade, porque ele foi preso em Filipos. Quando ele se apresenta, ele não diz eu prisioneiro lá de Roma, lá, ele diz eu prisioneiro em Cristo. E isso tem toda uma diferença. É tudo diferente. Por isso, o ponto que eu quero compartilhar com vocês, a liberdade.
Porque presta atenção, o Paulo, preso em Roma, ele estava preso em Roma, embora prisão domiciliar, né? Essa primeira prisão dele, ela foi domiciliar. Ele vivia numa casa, não podia sair daquela casa, mas ele estava preso. Ele tinha sua liberdade restrita? Tinha. Ela era restrita àquela residência na cidade de Roma. Mas a gente percebe que, embora o Paulo estivesse preso em Roma, ele não era prisioneiro do Império Romano. Ele se vê como prisioneiro de Cristo. E como prisioneiro de Cristo, a mensagem não foi contida, irmãos. Mesmo ele estando lá em Roma. A mensagem do Evangelho foi pregada, foi anunciada. Ele escreveu 4 cartas nesses 2 anos e pouquinho que ele esteve lá na prisão, nessa cidade, na casa em Roma. Ele mandou 4 cartas e ele tratou de questões teológicas, tratou de questões de ânimo para as comunidades. A palavra não foi restrita. Você consegue perceber isso? Você consegue visualizar isso? A gente reclama hoje, tanta coisa não reclama nos nossos dias? Por que você não prega o Evangelho? Ah, pastor, eu tenho vergonha. Ah, eu sou assim, pastor, eu sou muito vergonhoso, eu sou muito tímido. Eu não consigo falar do Evangelho de Cristo. Eu não consigo. Já repararam isso? Muitas vezes nós é que aprisionamos a palavra de Deus. Nós, por nossas ações, por nosso comportamento, pelas nossas atitudes, nós limitamos a ação da palavra de Deus. Não que ela se sujeite a nós ou que ela se limite a nós, porque ela é poderosa. Mas eu e você muitas vezes não fazemos o que temos que fazer. Não falamos para quem temos que falar, a pessoa está do nosso lado. No ônibus, no trabalho, na casa, vizinho nosso, parente nosso. E a gente não fala do Evangelho. O Paulo não, o Paulo preso falava. Além de escrever essas cartas, fica evidente o quê? O testemunho dele. O testemunho. Ele recebia pessoas. Ele tratava com as pessoas que iam até ele. Ele anunciou o Evangelho para os guardas, aqueles que o mantinham prisioneiro. Você consegue entender, você consegue ver então a liberdade da palavra de Deus? Outro aspecto maravilhoso aqui da liberdade, o Paulo lá em Roma preso, o que é que ele faz? Por exemplo, que nós vemos aqui na carta aos Filipenses. Ele ora. Ele ora. Nós daqui, onde nós estamos aqui, nós podemos orar pela nossa irmã, pelo nosso irmão que está lá do outro lado do mundo. Passando as lutas que estão passando, as dificuldades que estão passando. Não há nada que prenda a nossa oração. Quando você no seu quarto dobra o seu joelho e fala com Deus, não há nenhum poder espiritual nem físico que possa prender essa sua ação, a sua oração, a sua intercessão. A sua oração chega aos céus, chega aos ouvidos de Deus. E Deus no plano, no propósito, na vontade dele, ele age do jeito que ele quiser. Mas nada pode prender a sua oração, a minha oração. O que é que pode impedir você de orar? Tem uma coisa que pode te impedir de orar. Faz assim. Agora vira para vocês. Consegue dobrar assim? Consegue? Pode ter artrose aí, né? De repente você não consegue, né? Pode fazer com o dedão assim, vale também. Você, o único empecilho para oração não acontecer. Porque você pode orar de joelhos, você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar deitado. Você pode orar, você pode falar com Deus. E
A obra de Cristo permitiu isso para a gente. Antes a presença de Deus era restrita ao Santo dos Santos. O acesso era só do sumo sacerdote uma vez por ano. Com a morte de Cristo, o véu que separava rasgou de cima para baixo. Nós podemos entrar na presença de Deus, nós podemos falar com Deus. O único que pode atrapalhar a sua oração é você. Você pode atrapalhar a sua oração na sua casa, você pode atrapalhar a oração das pessoas na igreja, você pode atrapalhar a oração das pessoas na célula. Você pode atrapalhar. Só você. Eu não posso proibir você de orar. Eu posso até falar, ninguém aqui vai mais orar. Pode vir uma autoridade assim, secular do mundo, né? E dizer, está proibida agora a adoração a Deus, está proibida a oração a Deus. E vir colocar guardas na porta da igreja, fechar as igrejas, derrubar as igrejas. Isso o ser humano pode fazer. Mas ele não pode impedir você e eu, de aonde nós estivermos, nós orarmos. Nada restringe a palavra de Deus, seja a pregação, seja a oração. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você quando eu olho para esse texto é a gratidão. Você pode repetir comigo? Gratidão. Qual foi o primeiro ponto mesmo? Liberdade. Ginseng. Dona Ivone, confirma para mim, ginseng é bom para a memória? Ginseng, dizem que é, né? Ginkgo biloba, né? Vamos tomar ginkgo biloba, gente. Não sou acionista de nenhuma empresa, nada, mas vocês estão com a memória ruim, né? Acabei de falar que o primeiro ponto é liberdade, e vocês só alguns lembraram. Então, qual é o primeiro ponto mesmo? Liberdade. E o segundo ponto é? Gratidão. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. O Paulo está dizendo isso para os filipenses. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Olha só que interessante. E eu quero te ajudar a lembrar o que o Paulo passou lá na cidade de Filipos. Para isso, anota aí. Você tem que ler o livro de Atos, capítulo 16. Tá bom? Livro de Atos, capítulo 16, do verso 12 ao 40. O que é que o Paulo passou em Filipos? Tiraram as roupas dele, verso 22. O Paulo, num determinado momento, ele expulsa o demônio de uma jovem, e esse demônio dava muito lucro aos donos dessa escrava. Então, eles são denunciados para as autoridades. E a primeira coisa que a gente vê lá no verso 22 é que mandam tirar as roupas do Paulo. Você consegue imaginar isso, meu irmão? Depois que tiram as roupas deles, o que fizeram com eles? Açoitaram eles severamente. Não só o Paulo, né? Toda a equipe pastoral, toda a equipe ministerial. Verso 23, açoitaram. Olha a lembrança que o Paulo tem dos eventos da cidade de Filipos. Foi lançado na prisão. E não foi só colocado na prisão, ele foi colocado na cela de segurança máxima, no interior da prisão. Ele teve os pés dele acorrentados ao tronco. Verso 24. E o que é que o Paulo faz? Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Olha as lembranças que o Paulo tinha do que ele passou na cidade de Filipos. Mas não eram só essas lembranças que ele tinha mais lembranças. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Verso 25. Olha que interessante. Depois de terem sido deixados nus, depois de terem sido açoitados severamente, depois de terem sido colocados no centro da prisão como gente da mais alta periculosidade, com os pés acorrentados ao tronco no centro da prisão,
O que é que esses dois fazem, Paulo e Silas? Reclamam da vida? Oh, porcaria, olha só, estamos aqui. Não sei o que Deus quer comigo. Humanamente falando, ele não teria justificativa para reclamar? Do ponto de vista humano, meu e seu, sob a nossa ótica? Se fosse eu ou você que estivesse do lado do Paulo, tá vendo, Paulo, eu falei para você não fazer aquele negócio lá de libertar a empresa. Olha lá, a escrava, agora nós estamos aqui. Ih, Paulo, você só causa problema para a gente mesmo, né? Mas todo lugar que vai, você só arranja confusão, meu. Ô crente que só dá problema a você. Talvez fosse essa a nossa fala para o Paulo. Mas o registro aqui, o que eles estão fazendo? Adorando, cantando hinos a Deus. O que é mais que o Paulo se lembra quando ele estava em Filipos? De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Verso 26. As portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O Paulo se lembra que foi deixado nu, que foi acorrentado, que foi açoitado. Mas ele também se lembra do louvor, da adoração. Ele se lembra do terremoto que trouxe liberdade. Ele se lembra de uma pergunta que o carcereiro fez para ele. Depois disso tudo, o carcereiro, se você ler lá, você vai ver que o carcereiro foi tentar se matar, porque na cabeça do carcereiro, né, os prisioneiros teriam fugido tudo, então para ele não restava nada a não ser a morte. Esse era o códice do soldado romano. E quando o carcereiro foi tentar se matar, o Paulo falou, não se mata, estamos todo mundo aqui. Depois de ouvir, depois de escutar o que o Paulo fala, a pergunta do carcereiro: o que é que devo fazer para ser salvo? Verso 30. O Paulo se lembra dessa pergunta. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E todos os seus foram batizados. Todos os seus foram batizados. Meu irmão, quando Paulo lembra dos filipenses, ele lembra de todas as lutas, todos os desafios, mas ele lembra também do que Deus fez. Ele lembra do que Deus fez. O Paulo lembra da cooperação dos filipenses no ministério do Paulo. Cooperação em oração, em intercessão, mas cooperação econômico, financeira. Paulo recebeu, quando estava na cidade de Tessalônica, presta atenção, na cidade de Tessalônica, Paulo recebeu 2 ofertas da igreja de Filipos. Está registrado no livro de Atos. 2 ofertas. Quando Paulo foi para a igreja de Corinto, quando Paulo foi para a igreja de Corinto para tratar das coisas que estavam acontecendo lá, a igreja de Corinto era uma igreja tão dura, tão sem visão, que o Paulo precisou fazer o quê? Ele precisou ir trabalhar secularmente. Mas a situação está tão difícil, que quem ajudou o Paulo quando ele era pastor em Corinto? A igreja de Filipos. A igreja de Filipos mandou recursos para o Paulo, quando Paulo era pastor na outra igreja. Será que a gente faria isso? Eu fico pensando às vezes, né? Fulano é pastor lá na IPI de sei lá o quê. Vamos mandar uma ajuda para o fulano lá. A gente faz isso? Será que a gente faria isso? A igreja de Filipos fez. A igreja de Filipos fez. Quando o Paulo estava preso em Roma nessa primeira vez, a igreja de Filipos fez o quê? De novo, mandou uma oferta. Já ouviram falar do Epafrodito? Olha que nome bom para filho. Vai ter mais filho, Joãozinho? Mais 1 ou 2? Epafrodito é um nome, já pensou? Vem cá, Epafroditinho. Aí é complicado, né? O Epafrodito, da cidade de Filipos, foi enviado a Roma, quando Paulo estava preso, com uma oferta.
E o Paulo recebeu a oferta e segurou o Epafrodito lá, que colaborou com ele um tempo no ministério, mas o Paulo falou, não, eu vou ter que devolver o Epafrodito para vocês, ele vai ter que voltar para a igreja. Consegue ver, então, tudo que essa igreja, e como essa igreja marcou o apóstolo Paulo? Como ela marcou? Mais um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é oração. Qual foi o primeiro ponto mesmo? Quem lembra? Segundo ponto? Terceiro ponto? Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Irmãos, a gente tem relativamente poucas informações a respeito do ministério do Paulo na cidade de Filipos. Relativamente poucas informações. Mas eu quero compartilhar, relembrar com vocês algumas informações que eu tenho, tá bom? E para isso eu quero desafiar você a prestar atenção em mim. Olha para mim agora. Olha só. Charmoso, simpático, em forma. Não é isso aí não, seu Eli. Eu sei que o senhor pensou em forma, não, mas não pensa essas coisas de mim não. Presta atenção em mim agora, tá? Deixa a criançada do lado, pai e mãe cuida da criança, mas eu queria que você prestasse atenção em mim agora. A oração do Paulo é para que essa igreja aumente e melhore cada vez mais o seu conhecimento, a sua percepção, o seu entendimento, para que se tornem e mantenham-se fiéis até a volta de Cristo. Essa oração vale para a gente hoje. Para que a gente melhore o que nós temos que melhorar, para que a gente tenha percepção melhor das coisas, que a gente entenda melhor das coisas. De novo eu quero voltar para o livro de Atos. Eu quero falar sobre dois membros dessa igreja. Dois membros dessa igreja. Está lá em Atos 16. Primeiro, uma mulher, uma vendedora de tecido púrpura. Sabe qual é o nome dela? Lídia. Paulo e Silas chegaram na cidade, foram achar um lugar para orar, foram na beira do rio e eles encontraram lá algumas mulheres nas suas tarefas, nas suas atividades diárias. E eles começaram a conversar com essas mulheres. Começaram a conversar, começaram a falar, começaram a pregar o evangelho. E o que é que aconteceu? Sem olhar para o texto. O que aconteceu com a Lídia? Esse aí, lembra? Ela foi convertida, seu Eli. Foi convertida. Por quê? Por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agiu no coração daquela mulher, nesse primeiro momento. Ela foi convertida pela ação do Espírito Santo. Ela, assim, teve descortinada essa realidade do pecado, da salvação, da pessoa de Jesus. Foi aberto diante dos olhos delas. Ela entendeu. O Espírito Santo fez isso na vida dela. E qual é a resposta dela a isso? O que ela faz? Isso está lá em Atos 16. Ela abre a casa dela. Tendo sido batizada, verso 15 do capítulo 16, tendo sido batizada, bem como os da sua casa, olha só, a salvação chega à casa da Lídia, porque ela ouviu, ela se abriu, ela investiu um tempo dela. Ela podia falar, esses caras falando aí, vou continuar aqui fazendo o que eu tenho que fazer, vou continuar aqui na minha vida, tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, tá? Muita gente não diz isso. Eu tenho que trabalhar, não vou prestar atenção no que esses caras estão falando. A Lídia poderia ter, quem sabe, agido assim. Mas o Espírito Santo toca o coração dessa mulher.
E toda a casa dela foi batizada. Tendo sido batizado, bem como os de sua casa, ela nos convidou. Não se esqueçam aqui que é o Lucas aqui narrando, né? Não era pouca gente não que tinha ali, a gente não sabe direito aqui, mas tem-se uma ideia de que alguns autores, que pelo menos 3 pessoas estavam aqui nessa equipe aqui. O Paulo, o autor, o Lucas, porque o que ele diz aqui? Ela nos convidou, o Lucas já estava ali inserido na equipe. E quem mais que estava com o Paulo lá na cidade de Filipos, que foi preso também? Silas. Então, pelo menos 3 a gente sabe que tem. Ela não convidou um, não convidou 2, ela convidou os 3. Nos convidou, e aí ele registra, o Lucas registra a fala dessa mulher. Se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em sua casa. E o Lucas registra e nos convenceu. O Espírito Santo muda o coração daquela mulher, da sua família, revela todo o plano de salvação e ela, tão grata que ela faz o quê? Ela abre a sua casa. Quantas dificuldades nós temos com as nossas células para a gente ter uma casa para a gente se reunir? Vai lá, convida aqui, irmão, vamos fazer. Não precisa fazer nada não, a gente vai só reunir aí. Não precisa fazer bolo, chocolate, não, a gente só quer. Abre só a sua casa. Olha que interessante. O Espírito Santo age, o Espírito Santo transforma essa mulher e ela abre a sua casa. Qual a segunda família dessa igreja de Filipos que eu tenho toda certeza que eu sei que estava lá? De quem? A gente não tem o nome dele, mas a gente tem a profissão dele. Carcereiro. O carcereiro. O carcereiro fez o quê? Está lá no verso 32 e 33. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. O carcereiro era uma outra família, que era membro daquela igreja. O que aconteceu? O carcereiro também, ele teve descortinado, foi revelado a ele o quê? Pecado, salvação, redenção. Deus mostrou, o Espírito Santo mostrou. E em resposta a essa revelação do Espírito Santo, o que é que o carcereiro faz? Cuida do Paulo, cuida da equipe, lavou as feridas deles. A oração que o Paulo faz aqui nesse final do capítulo, desse texto, desse trecho que a gente compartilhou hoje, a oração do Paulo é para que a Lídia, o carcereiro, tem mais outro que a gente sabe o nome, como é que ele chamava mesmo? Epafrodito, seu li, nome bom para neto, lembra aí, Epafrodito. Ele pede para que essas pessoas, para que o Espírito Santo haja na vida das pessoas, aumente o amor de vocês, o conhecimento, a percepção. Olha só, gente que já era envolvida com a obra, para que eles façam mais, para que eles trabalhem mais, para que a visão deles mude. A vida não é ganhar dinheiro, a vida não é correr atrás das coisas, a vida não é só. A vida é, em primeiro lugar, um relacionamento com Deus, em segundo lugar, com a sua família, em terceiro lugar, o resto. Pô, pastor, a igreja é o resto? Nesse sentido, sim. Primeiro lugar, segundo lugar, em terceiro lugar, o resto, as demais coisas. Se Deus te dá um ministério na igreja, você vai exercer esse ministério. Às vezes você exerce dentro da igreja, às vezes você exerce o ministério fora da igreja. Você é da banda de louvor, você vai exercer seu ministério aonde? Dentro da igreja, nas reuniões, nos cultos onde a igreja se reunir. Você vai exercer. Mas você não pode viver em função
destas coisas. Você conhece gente que vive em função da família? Primeiro lugar. Segundo lugar. Terceiro lugar, as demais coisas. Né? Jesus, quando ele fala só do reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E família para Jesus é demais coisas, entendem isso? Eu que estou colocando na minha ordem, na minha vida, que Deus colocou no meu coração. Deus em primeiro lugar, família em segundo, e o resto vai ter que se encaixar a partir disso. Tudo. A oração do Paulo, então, é para que essa igreja, que é uma igreja de gente qualificada, uma igreja de gente boa, uma igreja de gente com ministério eficaz. Você entende, então, agora o tema de hoje? Qual é o tema de hoje mesmo que eu já esqueci? Eficácia. Eficácia. Então você percebe que a eficácia na obra e no ministério tem que estar centrado na pessoa de Cristo. A oração do Paulo é para que Deus aumente aquilo que a igreja já tem. Como o pastor Gerson falou domingo passado, a carta aos Filipenses não é uma carta onde o apóstolo Paulo defenda ou apresente questões teológicas. Paulo não vai tratar aqui de salvação, de graça, como ele trata, por exemplo, na carta aos Romanos, como ele trata na carta aos Gálatas. Ele não discute tanto isso. Ele traz mais para um lado prático, para o cotidiano, para o dia a dia. O Paulo, a gente percebe sim que o Paulo já entende que a igreja de Filipos já está tranquila com essas questões teológicas. Ela entende bem a salvação, a graça, ela já entende bem. Então Paulo traz para melhora em alguns aspectos da vida prática, que é uma igreja que quando Paulo se lembra dela, ele fica feliz, alegre, embora tenha passado tudo que passou. Meu irmão, ler a Bíblia é relembrar, é descobrir tudo que Deus já fez e deixou registrado para quê? Para que a minha fé, para que a sua fé seja fortalecida. Por quê? Porque nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, nós passamos por desafios. Mas presta atenção, tudo que nós precisamos, Deus já deixou a orientação. Não tem nada novo. Pode ser novo na sua vida, na minha vida, mas já está aqui. Por isso que o apóstolo Paulo, em outro texto, ele fala assim: se um anjo aparecer e quiser falar alguma coisa diferente do que eu já falei para vocês, seja o quê? Maldito. Seja maldito. Ou anátema, como alguns outros aí lembram, né, da versão. Então, meu irmão, o nosso desafio continua sempre o mesmo. Pastor Gerson desafiou você a ler a carta aos Filipenses. Quantos capítulos são a carta aos Filipenses? Muito bem, você já sabe que são 4. Se você tivesse lido um capítulo por dia, de domingo passado, na segunda você teria 1, o 2, o 3 e o 4. Na sexta teria lido de novo 1, ontem teria lido de novo 2. Posso perguntar? Não precisa levantar a mão, não precisa responder nada. Pô, mas eu gostaria de perguntar: quem leu a carta aos Filipenses? Não precisa responder. Fica. Entende? Você entende como fica difícil? Fica difícil. Se você ler, você pode não entender, mas quando eu falar, quando o pastor Gerson falar, quando o Felipe falar, quando outro pregador falar, você fala: oh, eu li esse negócio aí. Ah, agora eu entendi. Agora, se eu não ler, vai ser tudo novidade para vocês. Tem um filme bacana, filme bobinho assim, acho que é Como se Fosse a Primeira Vez, acho que é esse o nome do título do filme. É uma mulher, uma moça, que
que ela sofre um acidente e afeta o cérebro dela e ela só lembra as coisas que aconteceram até aquele momento do acidente. A partir do acidente, toda noite ela esquece o que acontece no dia e só lembra o passado. Né? E aí conta a história do galã lá, do moço, que vai conquistá-la. Então, todo dia ele tem que fazer o quê? Conquistá-la, como se fosse a primeira vez. Né? Então, às vezes eu acho que a igreja está mais ou menos vivendo esse filme aqui. A gente se lembra de até um determinado momento, mas a gente depois esquece. Esquece. Tem um outro filme também interessante, ele é muito antigo, é mais antigo que esse. É um filme onde o ator vai para uma cidadezinha e ele passa a reviver o mesmo dia sempre. Então ele dorme, ele acorda, ele acha que é o dia seguinte, mas ele acordou no mesmo dia, o dia da marmota, lá nos Estados Unidos. É um evento que tem lá no inverno, e ele fica revivendo esse dia. Então ele chega num momento que ele sabe tudo o que acontece na cidade. Tudo que acontece na cidade. E é interessante esse filme que ele vai mostrando o egoísmo, como muda do egoísmo desse cara para o altruísmo. No começo do filme, ele pega o dinheiro do cara que derruba, e ele gasta o dinheiro, ele começa a curtir aquele dia, e aí durante o filme vai mudando. Vai mudando. Às vezes, viu, Gerson? Eu só vou falar para você, tá bom? Ninguém mais. Às vezes eu me sinto nesse dia, onde sempre a gente está repetindo as mesmas coisas. Você leu, você precisa ler. Às vezes eu me sinto aqui como se fosse a primeira vez. Primeira vez que eu estava aqui no Itajaí, logo depois do primeiro domingo, eu fui para uma das salas aí, estava numa das salas com o conselho, o pessoal. E alguém falou, pastor, pastor. E eu, Gerson, comecei a procurar o pastor. Para ver, puxa vida, tem um pastor aqui. Quem que é o pastor? Aí eu me dei conta que era comigo. Às vezes, irmãos, eu tenho a sensação que eu estou lá no meu primeiro dia de ministério. 20 anos atrás. Leia a Bíblia. Faça a oração. E aí eu vou lembrar você de uma musiquinha de criança. Você lembrou, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Deus abençoe a sua vida. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus bendito, muito obrigado, porque ainda no nosso país nós temos a liberdade de nos reunirmos. Que possamos aproveitar esse tempo. Porque a tua palavra diz que virão os dias em que nós seremos perseguidos por causa da tua palavra. Já começamos a experimentar algumas questões, ó Deus. Mas ajuda-nos, ó Deus, a nos tornarmos eficazes como a igreja de Filipos. Melhorar o que tiver que melhorar, mas de fato sermos lembrados por coisas boas que a igreja possa fazer. E caminhar, ó Deus, permanecer fiel a Ti até o dia da volta de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, nós precisamos da Tua ajuda. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém.